Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi uma pergunta interessante até, né? E que eu acredito que vai dar uma chance de vocês entenderem algo, assim, fundamental sobre a arte da sedução. Sobre que, assim, né? Sobre relacionamentos em geral, tá certo? Que é a seguinte pergunta que eu recebi lá no Instagram. Ó, sou uma pessoa muito feia e não consigo ninguém. O que fazer? Bom, vocês vão entender porque que eu tô rindo disso. Porque, na verdade, não é este o real problema, mas é lógico, só se você assistir toda a aula e ainda fazer o que, por enquanto, você vai poder fazer aí, não é? É que você vai entender com profundidade que, muito provavelmente, não é este o seu problema, beleza? Mas, antes de eu explicar tudo pra vocês, se você gosta do meu canal, se você quer sempre ver conteúdos como este aqui agora, não é? Já se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Então, seguinte, ó. Eu quero ler uma coisa para vocês e aí disso eu vou destrinchar toda a minha explicação, tá? Que é o seguinte, ó. Sedução é um jogo de psicologia e não de beleza. E qualquer um pode ser mestre nisso. Aos olhos de um sedutor, todas as interações sociais e pessoais são vistas como uma sedução em potencial. Às vezes, a gente até acha que está percebendo o que eles fazem, mas é tão agradável estar ao lado deles, e este é o ponto, que isso não tem a menor importância. Penetram na nossa mente, fazendo-nos criar fantasias e assim baixando nossas resistências. Bom, isso que eu acabei de ler é um trecho do material que eu exploro e com muita profundidade na primeira aula do treinamento Arte da Sedução, que é a introdução, né? E que, inclusive, não sei se você chegou agora, tá? Mas está rolando a Semana A Arte da Sedução, fazia um bom tempo que eu não fazia, né? E estamos fazendo, que agora de 10 de abril a 17 de abril, então já começou a primeira aula, já foi ao ar, e nós já liberamos para quem se cadastrou, não é? E se você não se cadastrou, você não está tendo acesso nem a esta aula que eu acabei de falar, e nem a todas as outras aulas que eu vou liberar nesta semana. E se você quiser ter acesso gratuito por este período aí, depois elas saem do ar, tá certo? É só você clicar no link abaixo, que se cadastrar e pronto, você já vai receber o link da sua aula, não é? Mas voltando, porque lá nessa aula eu explico com profundidade isso, mas eu quero aqui dar destaque a esta parte e falar com vocês sobre isso, fazendo essa comparação, inclusive, sobre essa questão de ser mais psicológica versus ser beleza. Vamos lá, primeiro, né? Vamos lá, beleza física conta? Porra, é lógico que conta, né? Não vou ser hipócrita aqui de te dizer, não, imagina, tal, né? Não tem problema e tal. Não, claro que importa. Claro que importa, então, por exemplo, você se cuidar, é lógico que importa. Você ser alguém, não é? Que, de fato, tem uma apreciação, por exemplo, pô, se eu tô, né, andando na rua e tá o Brad Pitt, que ele tem 60 anos, passa eu do lado, pelo amor de Deus, né? Eu sei exatamente quem vai chamar a atenção pelo aspecto positivo e não serei eu, não é? Então, assim, só que ao mesmo tempo, veja, se você toma isso como uma jaula, não é? Você cai exatamente no que é de fato o problema. Porque, veja, há uma variedade, há uma multiplicidade, né, de pessoas e se você for avaliar, é óbvio, não é? Há nesta multiplicidade uma multiplicidade de teias de relações. Então, ou seja, há pessoas que de fato gostam de alguém mais parecido, sei lá, com Brad Pitt, por exemplo, não é? E claro, provavelmente muita gente vai achar bonito, né, para talvez a maioria, mas ao mesmo tempo você pode encontrar pessoas que não vão exatamente se sentirem atraídas, né, amorosamente por ele e podem se sentir por alguém que você acaba não entendendo. Então, ou seja, a primeira coisa é o seguinte, quantos casais você já viu e de cara, não que você esteja certo na sua avaliação, tá? Mas assim, você não entendeu, não é? Por que estão juntos? Fala, meu Deus, sei lá, você pode olhar, né? Que mulher linda, tá com esse cara feio, né? Ou vice-versa, sei lá, beleza? Você pode pensar isso e já se, né, confrontar com, porra, peraí, então quer dizer que existe uma possibilidade a mais de eu ser uma pessoa mais atraente, de eu ser uma pessoa mais sedutora, percebe? Então veja, o primeiro ponto, então, é que você tem que avaliar, claro, vamos lá, primeiro, por que é que você está se colocando desta forma? Ah, eu sou feio. Eu sou assimétrico, você tem que ser claro, você tem que ser bem honesto, tá? Eu não tô, de fato, colocando, porque veja, em grande medida, muitas vezes, pode ser que você tome, sei lá, zoeira de amigo, como essa, e por essa avaliação. Ah, seu orelhudo, sei lá, narigudo, sei lá, né? Bom, já fui zoado muitas vezes. E, cara, não tem problema. Por exemplo, eu sei que eu não sou nenhum padrão de beleza. Pra mim, isso é óbvio, eu tô tranquilo, sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Ao mesmo tempo, graças a Deus, modéstia à parte aqui, não é? Tem uma mulher maravilhosa, linda do meu lado. Então, assim, veja, ou seja, existe a possibilidade de ser alguém melhor, não é? Ou seja, você não precisa se limitar, talvez aí, pelas suas limitações físicas, de acordo com o seu julgamento.
não é? Agora também, isso não impede de que você melhore, como por exemplo, fique mais forte, fique mais saudável, se vista melhor, seja perfumado e tal. Então esse é o primeiro ponto, beleza? Esse é o primeiro aspecto fundamental que você precisa trabalhar, tá? Então eu sou feio, então peraí, eu preciso trabalhar nessa concepção de que eu não quero ser feio, então eu preciso melhorar o quê? Ah, então sei lá, tô acima do peso, emagreço, né? Ou tô muito mais mirradinho, fico mais forte, assim vai, né? Agora, existe um ponto fundamental, que é o aspecto psicológico, e é nele, em grande medida, que você provavelmente está... vamos colocar assim, você está falhando. Porque veja, mais uma vez, você pode ver que, por exemplo, uma pessoa muito forte, tá? Acaba sendo mais atraente, mesmo sendo feio. Uma pessoa com um corpo muito bonito, né? Evolutivamente, ou qualquer coisa assim, psicologicamente, sei lá, né? A gente tem ali uma possível atração, certo? Mesmo, né, no seu rosto sendo feio. E é improvável que isso não seja uma possibilidade para você. Agora, o outro ponto é que, por você se considerar uma pessoa feia, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a incorporar outros, ignorando, vamos supor que você ignore tudo que eu acabei de falar, que é importantíssimo, tá? Focando na questão da beleza, porque eu não queria só não passar por isso, né, e deixar quieto. Não, isso é importante, você tem que olhar. Agora, tem um aspecto muito mais importante, que é o aspecto psicológico, e que provavelmente é este o que está te prejudicando muito mais, certo? Então você se acha feio, logo você age de forma mais arqueada, você olha muito para baixo, você age de forma insegura, você não fala com as pessoas, certo? Você não se interessa, você é muito egocêntrico porque você, pensando que tá todo mundo te achando feio, você pensa em você mesmo, você acaba sendo uma pessoa mais tímida, mais autorreferente, você se torna uma pessoa desagradável no seguinte sentido: tudo tem a ver com você, qualquer brincadeira feita te atinge. Então, olha só como a gente pega uma outra gama, né, uma outra gama de conceitos, de características, não é? Que provavelmente você está ignorando e focando num aspecto só que você já pode e deve começar a trabalhar. Certo? E por isso que eu coloquei aqui, porque a chave para este aspecto principalmente, e muitos mais, é o quê? Às vezes, vamos lá, às vezes a gente até acha que está percebendo o que eles fazem, os sedutores, mas é tão agradável estar ao lado deles que isso não tem a menor importância. Ou seja, olha só que interessante, um aspecto que a gente toma muito, né? Até já falei disso, por exemplo, o próprio Robert Greene já respondeu isso em entrevistas, né? E eu explico detalhadamente isso dentro do treinamento Arte da Sedução, né? É que em grande medida, pode ser que você pense o seguinte: bom, vamos lá, poxa, se eu começar a fazer aquilo tudo que eu aprendi lá, seja na Semana Arte da Sedução, seja dentro do próprio treinamento Arte da Sedução, eu vou ficar muito mecânico, eu vou ficar, talvez as pessoas vão notar que eu estou fazendo uma estratégia que eu aprendi num curso, não é? Bom, qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: pode ser que notem, assim, vamos lá, primeiro, né? Não vão notar que você está fazendo uma estratégia, porque só você sabe, né? Mas pode ser que notem o quê? Uma diferença. É interessante até porque, veja, eu até estava explicando isso para um aluno particular esses dias, porque as pessoas começaram a notar, não é, uma diferença no comportamento dele. Mas ele, tranquilamente, falou: não, é porque eu realmente estou me desenvolvendo assim, assado. Né? Então ele foi lá, disse aquilo. Então aquilo não é um problema, não foi um problema para ele. Mas pode ser que alguns, por exemplo, falem: ah, não vou falar que eu estou fazendo um curso assim, assado. Não tem problema. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém, tá, vai se importar com isso. Sabe por quê? Porque muito provavelmente você vai se comportar de uma forma muito melhor, e se comportando de uma forma muito melhor, as pessoas vão se sentir bem perto de você. E é isso que vale. Você percebe então? Né? Então até tem um efeito, que né, deram esse nome, que é o efeito passarela, que é basicamente o quê? Você, ao interpretar um personagem, digamos assim, que é o quê? Alguém que é com aquelas né, alguém que vive ou age com aquelas características que eu aprendi naquele curso assim, assado, né? Há a impressão, porque você sabe que está fazendo aquilo, né, de que outras pessoas estão te observando e sabendo que você está fazendo uma coisa diferente do que você faz, né? Mas isso só está na tua cabeça, porque ninguém está notando isso. O que as pessoas estão percebendo? Elas estão percebendo que você age de forma mais segura, que você tem uma postura muito melhor, por exemplo, porque você não se sente mais tão inseguro, que você não leva tudo tanto pro pessoal, que você, ou seja, o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar aqui que é o seguinte: quando você domina o processo sedutor e as 24 estratégias de sedução, só para começar, beleza? Mas nem é só para começar, né? Porque leva muito tempo para você dominar tudo aquilo, não é? Mas assim, só para começar a ampliar o seu imaginário. Ah, então peraí, existem 24 estratégias que eu posso executar para, penetrar na mente, né? Penetram na nossa mente, fazendo-nos criar fantasias e assim baixando nossas resistências. Então uma pessoa que se considera feia, tá? Só para pegar um exemplo aqui, agindo de forma segura, madura, sendo útil, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa bem-humorada,
vai ter muito mais resultado do que uma pessoa esteticamente bonita, mas que é chata, insegura, leva tudo pro pessoal e não tem bom humor. Por exemplo, só para começar o papo. Percebe então como é muito provável que você não consegue ninguém, como você colocou, não é? Não porque a sua feiura estética simplesmente afaste todo mundo, mas muito mais provável que é pela sua feiura, digamos assim, pessoal em relação à sua personalidade, que acaba sendo uma personalidade que afasta os outros. Percebe? Então veja, quando eu libero essa Semana Arte da Sedução, por exemplo, que você pode participar, pelo menos por enquanto, tá? De 10 a 17 de abril, as aulas estarão no ar, depois elas saem. E detalhe, só para quem se cadastrou. Então já clica aqui para você ver a aula completa, onde eu explico isso detalhadamente e muito mais coisas, que é a introdução à base da arte da sedução, talvez uma das aulas mais importantes do treinamento, e você vai poder ter acesso gratuito, pelo menos por enquanto, não é? O que acontece? Em grande medida, não é? Quando você se abre para essa realidade, quando você começa a entender que aquilo vai muito além do básico que você consegue enxergar, você começa a agir de uma forma totalmente diferente. E quando não, você nota, como eu disse aqui, que despertar fantasias, penetrar na mente das pessoas, gerar e ter a sua presença, colocar a sua presença ali, ela vai muito além do básico que você faz. E principalmente, tá certo? É muito provável que seja o contrário do que você está agindo. Então aquilo abre um campo enorme de possibilidades para você, como até expliquei em um vídeo anterior aqui do próprio canal. Por isso que eu já falei, se inscreva e dê o seu like. Se você não viu, é porque você não está inscrito, não está inscrita, e aí o YouTube não avisa você, certo? Então o que acontece? Quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para as relações, eu faço esses julgamentos pueris, esses julgamentos infantis, que é o quê? Ah, eu não consigo ninguém porque eu sou feio, né? Ou como até coloquei lá num outro vídeo, né? Que eu não consigo ninguém. É praticamente a mesma demanda, não é? Só que assim, veja, o grande problema, ou pelo menos o que eu resolvi tratar naquele vídeo lá, não é? É a impossibilidade, ou melhor, né? Impossibilidade não, incapacidade momentânea de avaliar o real problema que você está tendo. Ou seja, para você, como você não entende nada disso, que é o que eu explico, por exemplo, nas personalidades sedutoras, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, você não sabendo de nada, para você toda a experiência é igual. Então, na tua cabeça, como você não consegue perceber as nuances do o que deu errado aqui, o que deu errado ali, o que deu errado lá, se eu escolhi a melhor pessoa aqui, ou ali, ou lá, o que acontece? É tudo igual. Logo, ninguém quer saber de mim. Aí eu generalizo, porque essa é a única explicação possível para, em tese, né, acalmar, porque não acalma, né, mas assim, para eu chegar numa conclusão que me tire daquele desespero de não saber o que está acontecendo, não é? Então percebe o seguinte, amarrando tudo, em grande medida, essa sua feiura estética, que pode ser possível, e você deve trabalhar, como eu falei, já te dei algumas ferramentas, mas dou muitas mais dentro do treinamento, e você pode acessar parte dele gratuitamente na Semana Arte da Sedução se cadastrando aqui, não é? Tem outro aspecto, que é o que eu foquei aqui, que é o aspecto a beleza estética, certo? Versus a psicologia da coisa. Então, quando você se pegar pensando nisso, vai para uma praça de alimentação, um shopping, e bate o olho nos casais, e veja quantos casais você não entende como é que eles estão juntos. Você vê, assim, uma paridade estética, tá? Uma beleza, assim, clara. Por exemplo, sei lá, uma mulher muito alta com um homem muito baixinho, ou, sei lá, né? Uma pessoa um pouco mais acima do peso com uma pessoa com um corpo mais esbelto, bate o olho e você fala, caraca, olha só, então peraí. Existem uma série de conjecturas possíveis que eu estou desconsiderando, porque eu estou vivendo no meu mundinho, achando que eu sou a pessoa mais importante, e sendo eu a pessoa mais importante, eu sou a pessoa mais problemática. Porque veja, em grande medida, isso eu trabalho muito também, que é o seguinte, em grande medida você achar que porque você é isso e você não consegue ninguém, é te dar uma áurea negativamente, certo? Muito vaidosa, porque você se acha muito importante. Esse é o ponto. E na verdade, se você for avaliar, talvez ninguém tenha reparado em você. E aí, lógico, se ninguém reparou em você, como você vai conseguir alguém? Percebe? Então, talvez não seja o problema esse o problema. Talvez seja, como eu disse aqui, uma série de comportamentos que você ignora. E aí, com isso, você passa despercebido. Ninguém te nota. Então, é o contrário. Talvez você, mais uma vez... Veja, como eu disse aqui, se você trabalha o aspecto da beleza, veja, alguém que entra com uma beleza muito grande, não é? É óbvio que se destaca. Sei lá, uma pessoa muito alta, muito forte, uma pessoa muito esbelta, bonita e tal, não sei o que lá. Né? Todo mundo, opa, caramba, né? Elegante, veja, muitas vezes até, quantas vezes até não é retratado nesses filmes, nessas comédias românticas, aquela menininha nerd e tal, que daqui a pouco se veste de uma forma toda pomposa lá e impacta todo mundo, vai, meu Deus, é ela, tal,
não é? Ou seja, uma mudança estética é fundamentalmente necessária muitas vezes e tá certo. Agora, se não vier acompanhada de uma série de estratégias claras, como eu disse aqui, onde você se sente uma pessoa mais segura, útil, madura, bem-humorada, que não leva as coisas pro pessoal e uma série de outras possibilidades, né? Em grande medida, você pode até ser uma pessoa bonita, mas não ter bons resultados, tá? Então, concluindo, se você quiser se aprofundar muito mais em tudo que eu expliquei aqui, é só você clicar no link abaixo, tá certo? E fazer parte dos cadastrados, das cadastradas, para a Semana Arte da Sedução. Já recebi a primeira aula porque ela já foi ao ar no momento que eu estou gravando esse vídeo, liberando para vocês, e tem mais aulas a serem liberadas de 10 a 17 de abril. Depois disso, tudo sai do ar. E aí é com você, né? Ou seja, aí você vai poder só acessar dentro do treinamento, mas acesse aqui, participando da Semana Arte da Sedução gratuitamente e, é claro, garanta ali o que eu vou oferecer apenas para os cadastrados, certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.